Amém. Amém, irmãos. Amém. A graça e a paz seja com todos os irmãos, sobre todos os irmãos. Amém. Glória a Deus por essa manhã que o Senhor preparou para nós, para estarmos juntos. O Senhor já tem nos falado desde o início da reunião, né? E algumas coisas que o Senhor moveu aqui, né, no louvor. O Senhor já tem nos falado, né, sobre o Senhor que quebra as cadeias, os grilhões, tudo que nos prendia, todo embaraço. O nosso Senhor, Ele é poderoso para nos fazer livres. O Senhor nos libertou. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez livres. Lembrei de um texto aqui, gostaria de ler em Gálatas. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui ele não diz para você conseguir estar livre ou conseguir liberdade. Ele diz para nos mantermos na liberdade que Ele já nos deu. Amém? Nós jamais conseguiríamos nos fazer a nós mesmos livres. Mas Ele nos libertou. Ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estávamos louvando, o Adriel recebeu ali uma impressão do Espírito ali sobre a grande batalha que o Senhor travou, né, com a morte, mas Ele venceu e subjugou a morte. Ele venceu a morte. A grande batalha ali no Calvário, que Ele travou, levando sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades. Grande foi a carga, grande foi o peso que Ele carregou, o peso das minhas ofensas, o peso de todo o pecado da humanidade. Ele carregou, mas Ele venceu. Ele desceu às partes mais baixas, mas subiu ao alto, levando cativo o cativeiro. Ele venceu, aleluia. Cristo é vencedor. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Agora a palavra de Deus diz que devemos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa mesma palavra, estar firmes, é a mesma palavra permanecer, continuar. E falamos na semana passada que um grande segredo ali em João capítulo 15, um grande segredo, Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os galhos, os ramos. E um grande segredo para o galho dar fruto é estar, continuar, permanecer na videira e não sair daí onde o Senhor nos colocou. O irmão Márcio também nos lembrou, durante a reunião de quinta, né, lembrando desse fato, né, de estar firmes e de continuar, de permanecer. Esse é um grande segredo, irmãos, é continuar. Apesar de não entender, continuar. Apesar das lutas, continuar. Apesar das dificuldades, tribulações, permanecer na presença do Senhor. Então diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós é que arrumamos problemas, embaraços, dificuldades, mas o Senhor nos fez totalmente livres. Aqui na carta aos Colossenses, vamos ler aqui também, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículo 6. Mais uma vez, uma admoestação sobre continuar, perseverar, estar firmes.
Colossenses 2:6, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como recebemos, devemos andar nele. Verso 7, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Amém, irmãos? Arraigados aqui significa enraizados nele, tendo as nossas raízes no Senhor. Irmãos, uma árvore, ela cai quando ela apodrece as suas raízes. As suas raízes não têm sustentação, não conseguem obter hidratação, água, para manter a árvore viva, viçosa. As nossas raízes estão em Deus, amém? As nossas raízes estão em Cristo. É dali que obtemos toda a água da vida. É em Cristo que obtemos os nutrientes para nos manter saudáveis espiritualmente. Aqui diz arraigados e sobreedificados nele. E o final desse verso 7 diz abundando em ação de graças. Irmãos, as ações de graças nos guardam de algo que pode nos destruir. A murmuração destrói. Você sabia disso? Diz que eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração corrompe a reclamação, reclamarmos de tudo, da vida, das coisas. Quando reclamamos das coisas ao nosso redor, estamos reclamando, quando reclamamos da condição de vida, esta é a vida que o Senhor nos deu. Se reclamarmos das coisas ao nosso redor, não estamos crendo que o Senhor tem nos mantido, nos sustentado. Então, por isso fala abundando em ações de graças. Amém? Então, estarmos firmes, né? Permanecermos. Então, gostaríamos de falar hoje sobre permanecer para crescimento, para amadurecimento, para dar fruto. Nós falamos um pouco sobre isso, né? Gostaria de abrir novamente a Bíblia em João 15. Digo novamente porque falamos na semana passada. João capítulo 15, vamos ler então, entender um pouco do desejo do Senhor de que cresçamos, de que venhamos a amadurecer para frutificar. Em João capítulo 15, verso 9, diz assim: Jesus está dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nós vimos que João usa muito essa palavra permanecer, porque aqui está um grande segredo. É continuar, é permanecer no Senhor, é permanecer na comunhão do corpo de Cristo, na igreja. Ele diz que devemos permanecer no amor dele, no verso 9. E no verso 10 ele explica como que você consegue permanecer no amor dele. Ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Irmãos, nós conseguimos continuar, perseverar, permanecer, obedecendo ao Senhor, em obediência, guardando seus mandamentos. Cabe a nós obedecer ao Senhor, honrar a sua autoridade, reconhecer que Ele é o nosso dono, o nosso Senhor. Enquanto estamos obedientes, guardando os seus mandamentos, estamos permanecendo no seu amor. Estaremos guardados, livres. Começamos a sofrer quando não guardamos seus mandamentos. Quando desobedecemos, na desobediência, nós não estamos guardados, não estamos protegidos. Agora, algo assim prático em termos para permanecermos no Senhor,
amadurecermos, crescermos, porque todo esse capítulo ele está visando o fruto, a frutificação. Ele deseja que venhamos a frutificar para Ele. O que é dar frutos para Deus? O que é frutificar? Vamos ler Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver o fruto. Versículo 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Aqui fala do fruto. O fruto é o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Então esse fruto é da presença de Cristo em nós, é da presença do Espírito Santo em nós. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito. Assim como o fruto não é propriamente para o galho que o está sustentando. O fruto é para a alegria do agricultor, daquele que cultiva a vinha, né? No caso aqui, em João 15, uma vinha. Assim também o fruto é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. E todos esses aspectos aqui do fruto, ele fala o fruto no singular, é um fruto só, com vários aspectos. O primeiro citado é o amor, porque todas as outras experiências de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, estão todas contidas no amor. Quem ama, ele vai ter todos esses aspectos. Tudo isso está dentro do amor. Tanto que o amor, ele ocupa um lugar principal. O maior mandamento de todos é amar ao Senhor, com todo o entendimento, com todas as nossas forças, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Quando cumprimos esse mandamento, que é 2, né? Amar ao Senhor e ao próximo, nós estamos cumprindo toda a lei, toda a vontade de Deus. Alguém que está no amor, ele está cumprindo a vontade de Deus. É necessário dizer que quando estamos falando do amor, estamos falando do amor como a Bíblia define, amor aos olhos de Deus, a visão de Deus. Essa palavra é amor ágape, que significa um amor incondicional. Eu não dependo do outro me tratar bem para eu poder o amar, porque eu escolhi o amar, independente de que se ele vai me tratar bem, se ele vai me tratar mal, é uma escolha. Esse é o amor que existe dentro de um casamento, é o amor que existe na igreja entre os irmãos, é o amor que existe em Deus. A relação, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é esse amor. É um amor sacrificial, em que você pensa no outro, você não pensa em si mesmo. Irmãos, para nós amarmos bem, eu preciso ser livre. Para eu amar bem, eu preciso ser livre do egoísmo. Alguém egoísta não vai conseguir amar com esse amor que pensa no outro, porque ele só vai pensar nele próprio. Isso não é amor. O contrário do amor da Bíblia é o egoísmo. Não é o ódio em si, somente um antônimo da palavra no português, mas é o egoísmo. O ego é contrário ao amor. Agora, a ênfase do fruto como amor, nós vemos, por isso que Jesus disse, permaneçam no meu amor como eu permaneço no amor do Pai. Então eu preciso permanecer. Mas falando de um aspecto prático, onde que eu permaneço? Onde que eu fico vinculado e ligado? O que eu preciso fazer então para estar numa posição onde eu cresço, eu amadureço, para frutificar para Deus, para que o Senhor se agrade de nós?
Vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 56. Como permanecer então em Cristo? João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como eu posso permanecer nele? Comendo a sua carne e bebendo do seu sangue. Isso é a comunhão do corpo de Cristo. Isso é o que ele nos mandou fazer. Fazer em memória dele, tomar do cálice, o fruto da vide, e tomar o pão que representa o seu corpo. Onde que eu consigo permanecer nele? Permanecer na comunhão do corpo dele, que é a igreja. Então, de uma maneira prática, é estar unido aos irmãos, à igreja. Se eu me desvincular, me afastar, me isolar dos irmãos, eu estou me isolando do lugar onde eu posso crescer, amadurecer e frutificar para Deus. Eu estou me colocando numa posição de enfraquecimento. Eu tenho comunhão e permaneço em Cristo, permanecendo ligado aos irmãos. Porque a igreja hoje é o corpo de Cristo, né? A igreja é o seu corpo. Eu estava meditando sobre casais, né? Por exemplo, aqui em Efésios capítulo 5, um texto conhecido, né? Efésios 5, 23, ele diz assim, Efésios 5, 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Irmãos, um corpo humano, corpo e cabeça. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo. Ele que é a cabeça, ele é o próprio Salvador do corpo, que somos nós, igreja. Ele salvou nós, amém? Agora, o marido, ele é a cabeça da mulher. A mulher é o corpo do marido, nesse sentido. Se Cristo é o Salvador do seu próprio corpo, que é a igreja, também como que o marido pode maltratar seu próprio corpo? Não teria sentido algum. Se você der uma ordem com a sua cabeça para maltratar o seu corpo, isso não faz sentido. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Essa é uma parte aqui dos maridos, né? Porque não faria sentido. A sua cabeça não manda alimentar o seu corpo, né? A sua cabeça não informa que você precisa comer e você dá ordens às mãos para levar à sua boca o alimento. Assim também a cabeça, que é o homem, ela vai alimentar e sustentar a sua esposa, que é o seu corpo, né? Então, irmãos, o lugar onde crescemos, amadurecemos, é no corpo de Cristo. Vamos ler mais alguns versos aqui. Colossenses ainda, no capítulo 2. Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18.
Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém. Ligados à cabeça, ligados uns aos outros, vamos crescendo em aumento de Deus. Nenhum de nós está ligado somente, direto à cabeça. Assim como os membros do seu corpo não estão todos ligados à cabeça. Minha mão não está ligada à cabeça, mas ela está ligada à cabeça através dos outros membros. Assim também, não podemos ignorar o fato de que, para estarmos unidos ao cabeça Cristo, dependemos dos outros membros. Ninguém pode dizer: eu estou ligado à cabeça sozinho. Eu sou uma mão e estou ligado à cabeça. Isso é uma anomalia, é uma coisa que não é um corpo, né? Seria uma aberração, algo fora do comum. Então precisamos dos irmãos. Aqui em Efésios capítulo 4 também, isso é sobre permanecermos no lugar em que o Senhor nos colocou. O Senhor escolheu um lugar para nós. O Senhor escolheu uma família para nós. Nos deu família, nos deu irmãos. Para um crescimento saudável, para amadurecimento. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse aperfeiçoamento dos santos fala de crescimento até a estatura completa de Cristo, até a maturidade. Para quê? Para não ser mais meninos inconstantes. O menino, ele é inconstante, uma hora está, outra hora não está. Uma hora está todo animado, fervoroso, outra hora está num desânimo total. Esse é o menino. Então ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Ele precisa crescer e amadurecer para ele poder dar fruto. Lembra que o fruto só dá uma árvore que está madura, no tempo correto. Uma árvore muito nova ainda não tem fruto. Então, o menino ainda não tem muito fruto. O menino, a característica do menino é que ele é inconstante. Ele é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer novidade. E o menino, ele é egoísta. Ele é cheio de intriga, é cheio de contenda, de divisão, de dissensão. Ele vai cair na maledicência. Ele, por ser egoísta, ele é melindroso. Tudo ofende, tudo escandaliza. Isso é menino, é característica de criança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que não podia falar com eles como a espirituais, como a maduros, mas como meninos, porque eles estavam cheios de intriga, de contenda, de divisão, uns contra os outros, disputando. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Outros: eu prefiro Apolo. Outros: eu prefiro Cefas, que era Pedro. E outros ainda diziam assim: não, eu sou de Cristo. Mas como que uma exclusividade
excluindo os outros. Eles tinham um monte de intriga, de contenda, de inveja. Então Paulo falou, vocês são meninos. Enquanto alguém é menino, cheio de ofensa, qualquer coisa ofende, ele não consegue amar bem. Ele não consegue o fruto, o amor. Se você se ofende com facilidade, como é que você vai conseguir amar? Porque esse amor ele é incondicional. Eu não amo só os que me tratam bem. Eu sou capaz de amar até o que me tratou mal. Esse é o amor de Deus, é o amor que é o fruto. Você tem dado fruto? Você tem amado com esse amor? Talvez alguma coisa de menino te impeça de amar bem assim. Vamos abrir em Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 33. Marcos 9, 33. Aqui está falando de Jesus. E chegou a Capernaum e entrando em casa perguntou aos discípulos, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Irmãos, isso aqui é coisa de menino, disputa. Meninos são assim, crianças vivem disputando qual que é melhor, qual que é mais forte, qual que corre mais, disputas, contendas, infantilidades. Daqui a pouco briga, daqui a pouco está falando de novo. Mas crianças são assim, são instáveis. Uma hora querem muito um brinquedo, eu quero esse brinquedo, e quando você dá, aí já não dá valor, já esqueceu, já mudou de foco, muda de foco toda hora. Um crente novo, ele muda de foco toda hora. Ele não consegue focar no Senhor para se manter firme. São coisas de menino. Jesus chega e pergunta aos discípulos, por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ficaram quietos. Coisa de menino. Fez arte, aprontou, silêncio total. Não vou falar nada. Ficou todo mundo quieto. Estava todo mundo brigando, discutindo, que era o maior, que era você, que sou eu. Jesus chegou, o que vocês estavam discutindo? Todo mundo em silêncio. Coisa de menino. Eles se calaram por quê? Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Agora, qual que tinha coragem? Falaram, não, senhor, que a gente estava disputando qual era o maior. Eles já sabiam que fizeram o que não era para fazer. Na consciência deles já foram acusados. Mas Jesus já sabia de tudo. Olha, irmãos, pensa quão grande o amor do Senhor, de suportar esse monte de meninos. Como o Senhor amou. Quem ama, suporta a infantilidade. Jesus suportou. É que se nós entendemos o cenário aqui da situação, quando Jesus ele escolheu os seus discípulos, ele escolheu pessoas mais velhas, não como os outros mestres e rabis que escolhiam os meninos quando estavam com 12 anos de idade, e os meninos respondiam bem, já sabiam falar de cor os 10 mandamentos e muitas coisas da lei. Os mestres, os professores escolhiam aqueles meninos, esse menino vai ser bom, para ele poder discipular, ensinar, e depois esse mestre se gloriar nele. Olha, isso aí é bom, eu que ensinei, pode perguntar a ele. Jesus, com 12 anos, também estava no templo, se achou no templo entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e diz que os doutores ficaram maravilhados das suas respostas. Né?
Mas quando Jesus começou o seu ministério, por volta de 30 anos de idade, ele foi escolher alguns também. Mas ele escolheu aquelas pessoas que já tinham passado da idade de 12 anos, eram mais velhos. E ele escolhe no seu grupo de discípulos pessoas muito contraditórias. Havia um ali que era zelote, que ele era totalmente, desse grupo dos zelotes, era totalmente contra os romanos. Ele perseguia os romanos, não aceitava os romanos virem ali, subjugarem, cobrarem impostos deles. Ele não aceitava isso. Aí Jesus vai e escolhe um outro que era cobrador de impostos. Jesus tinha no mesmo grupo de discípulos alguém que era contra a cobrança de impostos e Mateus que era cobrador de impostos. Jesus chama Pedro, que era pescador. Quando os fariseus, os outros rabis, os mestres olhavam isso e falavam, mas isso tem toda a chance de dar muito errado, isso não tem, está fadado ao fracasso. Não tem como ele ensinar essas pessoas não são ensináveis. Essas pessoas não têm futuro nenhum. Isso não vai dar certo. Mas se tratava do mestre dos mestres, o maior de todos os professores, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que estava ali. O amor dele é capaz de vencer toda a infantilidade, o egoísmo, a meninice dos discípulos. Ele nos ama, irmãos. Ele consegue suportar a nossa meninice, mas ele nos chama ao crescimento. Ele quer nos fazer amadurecer. Eu pergunto a vocês, eles amadureceram, os discípulos? Sim. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor conseguiu com eles, Ele conseguirá conosco. Amém. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Primeiros Coríntios 13. Vou ler o último versículo do capítulo 12 e continuar no capítulo 13. Então vou ler aqui 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três.
mas a maior destas é o amor. Amém, irmãos? Esse capítulo, eu já fui em muito casamento que lia esse capítulo, né? E nada mais propício e útil, né, do que esse capítulo num casamento mesmo. Porque o casamento, ele nos coloca em situações onde nosso amor é provado, deve ser provado, né? Nós estamos dizendo aqui, dizíamos aos homens, né, na reunião, também acho que com as irmãs, algumas coisas em relação ao casamento. Talvez alguém diga assim, alguma vez, diga assim, puxa, quando eu era solteiro, eu não tinha tantos problemas. Quando eu era solteiro, eu era tão paciente, eu era tão manso, nada me tirava a paz. Então eu me casei e agora eu fico nervoso, eu fico estressado. Então o problema está no casamento e na esposa, né? Um marido falando, ou vice-versa. Então faz essa equação e parece fazer sentido, mas não tem nada a ver isso, não é assim. A pessoa já tinha o problema de estresse, de nervosismo, só que não aconteciam situações em que aparecia esse nervosismo. Ele não foi provado na mansidão. Então a mansidão que não foi provada não será aprovada, não dá para ver. Então a pessoa pensa, antes eu era calmo e tranquilo quando era solteiro. Mas o casamento te coloca na situação para ver realmente o quanto você é manso, é longânimo, o quanto você é perdoador, misericordioso. Como é que você vai mostrar para mim que você é perdoador? Se você diz assim, não, eu não tenho dificuldade de perdoar não, eu perdoo fácil. Tá. Como eu vou saber? Prove para mim. Mostre para mim. Como? Vai ter que aparecer uma situação em que você precisa perdoar. Aí eu vou acreditar. No casamento costuma aparecer muitas situações assim. Então, esse é o amor. Glórias ao Senhor por isso. O Senhor nos deu no casamento uma pessoa imperfeita, que pode ser o alvo da nossa misericórdia e amor. Se fosse alguém perfeito, não haveria o exercício da misericórdia, do perdão, do amor. Como você perdoaria uma pessoa que parece que nunca erra? Mas assim somos guardados e amadurecidos e crescemos em paciência, crescemos em amor, crescemos em misericórdia, crescemos em perdão. Então eu tenho meditado, irmãos, estou saindo um pouquinho aqui, abrindo um parênteses, eu tenho meditado, por exemplo, do treinamento de Jesus com os discípulos. E tenho meditado e começado a ler os evangelhos do início, li Mateus, e pegando todas as cenas, as partes de Jesus treinando os discípulos, contrariando o ego deles. Mas, irmãos, o casamento também é um treinamento. Também é um treinamento no nosso ego. Então, irmãos, esse texto aqui de 1 Coríntios, vou ver só algumas coisas aqui. Aqui ele diz assim no verso 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Algumas traduções, né, algumas variantes aqui, quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Mas quando chegar o que é completo, o que é em parte desaparecerá. Então eu entendi esse texto aqui da seguinte maneira. Quando chega aquilo que é completo, o que era só uma parte é absorvido pelo todo, pelo completo. O que é em parte estará contido no todo, no completo. Por exemplo, ele fala ali do menino e quando chegou a ser homem. O homem adulto, formado, completo, inteiro, ele já foi em parte, menino incompleto, ainda não formado completamente. Então, há traduções
que fala, quando vier o completo, o que em parte será aniquilado ou desaparecerá. Mas quando falamos da experiência, né, é como que podemos usar a palavra desaparecer, né? Por exemplo, está o Levi aí, quando o Levi chegar a ser homem, cadê o menino Levi? Está ali. Desapareceu em parte, sumiu aquele menino. As coisas que ele fazia de menino desapareceram. Mas continua sendo o menino, só que agora cresceu, ele é um homem agora. Mas não são duas pessoas, são uma só. Então assim também, Paulo está falando, agora nós só vemos parte. No contexto todo, e falando dos coríntios, nós lemos lá do 12:31, que Paulo vem falando dos dons. Os coríntios, os irmãos da igreja em Corinto, eles focavam muito nos dons, eles queriam dons e disputavam e brigavam por isso também. Quem tinha mais dons, quem falava mais línguas do que os outros. Paulo fala, ainda que eu falasse na língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não adianta. Vocês estão se orgulhando de estarem cheios de dons e estão brigando uns com os outros, se dividindo. Na hora da ceia, se você ler a carta aos Coríntios, na hora da ceia eles não esperavam uns pelos outros, não. Alguém comia na frente dos outros e alguns ficavam sem. Você já imaginou isso? Está aqui, eu não vou ler agora, mas está lá. Então isso é coisa de menino, comer na frente de todo mundo. Eu vou ser o primeiro da fila, eu vou sair correndo. Ih, agora eu falei isso, né? Todo mundo vai ver. É coisa de menino. Tem almoço hoje. Ixi, a prova aí, a aprovação. É coisa de menino, porque fala aqui que eles comiam. Olha só, 11. Olha só, 11:17, 1 Coríntios, já que está pertinho aqui, 11:17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Verso 20. De maneira que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Olha só, irmãos. Estava faltando coisa, e um ficava com fome, não tinha comido, o outro comeu demais. Isso é coisa de menino. Então, Paulo vem falando, voltando aqui, 1 Coríntios 12:31, ele fala, procurem com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu tivesse todos os dons, se não tiver amor, de nada valeria. Então ele começa a falar do amor. Se eles estivessem amando, isso mostraria que eles estavam maduros, crescendo, amadurecendo. O termômetro para você saber se você está crescendo, amadurecendo, é o amor. Você está conseguindo amar bem? Amar como Cristo amou? Perdoar como Ele perdoou? Então você está crescendo espiritualmente. Você está mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus. Mas se você não está conseguindo amar bem o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, então você ainda não está crescido no amor. O amor é o fruto. Você ainda não está dando fruto. É uma árvore muito nova. Cadê o fruto? O fruto é o amor. Como saber se você é uma árvore que já está mais madura ou não? Tem que aparecer um fruto. O fruto é o amor. Então Paulo fala no verso 10, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando conseguimos amar, as coisas de menino são abandonadas.
quando conseguimos amar, é porque estamos deixando de ser meninos, né? E o Senhor, o tempo todo, Ele diz, né? Jesus, quando lava os pés dos discípulos, Ele diz também: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. João capítulo 13, verso 34. Eu vou ler o 35 também. Eu citei João 13, 34, eu vou ler o 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, todos vão conhecer que você é um discípulo de Cristo. E nós falamos que o discípulo é diferente do crente. O crente, ele só crê no Senhor, mas o discípulo, Jesus disse, lá em João 8, que é aquele que permanece na palavra. A palavra vai crescendo nele, então vai produzir fruto. Jesus falou em João 15, tem que permanecer nele. E ele disse, as minhas palavras, Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vós. Então, o discípulo, ele, pela ação da palavra na sua vida, por permanecer em Cristo, ele vai dar fruto, ele vai amar. O fruto é o amor, irmãos. O grande teste, a grande prova, no final de tudo, é o amor. O quanto você está amando é um termômetro para saber o quanto você está amadurecendo. Se continua não conseguindo amar, eu não suporto, eu não aguento. Ali diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você não consegue exercer misericórdia, se você ajuiza o outro e não consegue suportar o erro do outro, não vê com misericórdia, então você não está maduro. Então, o que acontece também? Quando você se coloca na posição, não, agora eu vou obedecer, porque esse amor aqui não é sentimento, né? É bom deixar isso bem claro. Eu não estou sentindo de pedir perdão, eu não estou sentindo de perdoar. Não existe, não é sentimento, é um mandamento, perdoar uns aos outros. É ordem para ser obedecida, eu devo perdoar, eu tenho que perdoar. Não é quando eu sentir, eu não estou sentindo. Não, isso é mentira. A pessoa não quer obedecer. Diga assim, não quero obedecer. Aí sim, a pessoa estaria sendo sincera. Então o amor é uma escolha. Eu escolhi amar. Então, primeiro, para eu conseguir amar como Cristo amou, eu tenho que deixar de amar algumas coisas. Porque se eu amar algumas coisas, eu não vou conseguir amar outras coisas. Como Cristo amou. Em primeiro lugar, 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2, um texto também conhecido, e diz assim, Paulo avisando a Timóteo sobre os dias futuros. Ele diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, enfim, e muito mais coisas. Todas essas coisas aqui, todas essas coisas terríveis, vem tudo da primeira citação ali, homens amantes de si mesmos. Assim como lemos lá o fruto, o amor, e tudo que vem depois, outras formas desse mesmo amor, está contínuo esse amor, aqui também. Tudo que vem para baixo vem como fruto do homem ser amante de si mesmo. Homem no sentido geral, homem e mulher, né? Então, para eu conseguir amar ao Senhor de todo o coração,
eu tenho que deixar de amar a mim mesmo. Paulo está advertindo Timóteo, nos últimos dias vai vir tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque vai ter muita gente egoísta e mesquinha. Vai ter gente amando só si, que só pensa em si mesmo. Isso dá trabalho. Jesus teve muito trabalho com o ego dos discípulos. O ego dá trabalho. E aí tudo mais é decorrente desse ego, de ser avarento, presunçoso, soberbo e tudo mais aqui. Então, primeira coisa, eu preciso deixar de amar a mim mesmo. Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, esqueça de si mesmo. Essa palavra no original significa desprezar-se a si mesmo. Essa palavra significa, negue-se a si mesmo, significa você perder o interesse próprio. Eu vou cuidar dos interesses de Deus. Eu vou amar aquilo que Deus ama. Amar o Senhor e amar o que Ele ama. Eu não consigo amar o Senhor se eu amo só a mim mesmo. Eu não consigo amar o outro, amar o irmão, se eu sou amante de si mesmo. Eu não consigo amar bem se eu for egoísta, porque eu não vou expressar um amor de serviço, de cuidado ao outro, porque eu estou pensando só em mim, eu vou servir a mim mesmo. Eu vou pensar no meu caso, na minha necessidade, na minha vontade de ser cumprida. Nós precisamos desse amor todos os dias, irmãos, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no casamento. Que cada um se esqueça de si e pense no outro, né? Que o cônjuge, que o marido não pense nele, pense na esposa, que a esposa não pense nela, pense no marido. Então eu preciso deixar de amar. O que mais que era um embaraço, que a pessoa não consegue amar bem e tem que deixar de amar. Mateus 23, 6. Isso aqui era um problema dos religiosos. O que os religiosos amavam? O que um religioso sem vida, que só tem aparência, ele ama? Verso 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os religiosos, eles amavam os primeiros lugares. Eles amavam estar em primeiro. Isso é próprio do menino. Ele não quer perder. Já brincou com criança que não aceita perder? Que faz uma pirraça se ele perder no jogo, na regra, ele quer burlar as regras. É coisa de menino. Mas quando a gente olha na criança, a gente não vê tanto problema. Mas um adulto assim causa muito problema. Que só quer ganhar, que só quer levar vantagem, que só quer pensar se ele está se dando bem com isso, se está lhe fazendo bem. Se não está lhe fazendo bem, então não vou fazer nada que não vou fazer nada que me contrarie. Só quero as coisas a meu favor. Ele é o centro. Isso é alguém egocentralizado. Mas quem deve estar centralizado é Jesus Cristo, que deve estar centralizado no trono do nosso coração. Então, para eu conseguir amar bem, eu preciso não ser como os religiosos que amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras. Eles querem honra, eles amam a glória dos homens, amam a honra dos homens, amam ser honrados, reverenciados, chamados de mestre, mestre. Ele fica cheio de si, cheio de orgulho. Ele não consegue amar bem.
porque ele ama tanto a si mesmo que não consegue amar os outros. Não sobra amor para ninguém, porque o tom da capacidade de amor, ele convergiu para dentro dele mesmo. Só ama ele. Ama as saudações nas praças, serem chamados pelos homens mestres. Ainda nessa lista, Jesus fala que ele amava a glória dos homens. Então, irmãos, para terminar aqui, vamos ler aqui um texto em Deuteronômio, capítulo 30. Que faremos, pois, irmãos? Você tem amado como Cristo amou? Cheque esse mesmo seu coração diante do Senhor. Faça uma pergunta para você mesmo. Não pense em ninguém. Não pense que essa palavra é para alguém que não está aqui, porque essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Bom seria que os que não estão aqui estivessem para ouvir a palavra. Mas essa palavra é para nós, não é para quem não está, né? Deus fala para os presentes. Essa palavra é para a minha vida, é para mim. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso ser aperfeiçoado no amor. Eu preciso amar como Cristo amou. Eu preciso conseguir perdoar como Ele perdoou. Eu preciso ter longanimidade e misericórdia. Amém? Todos nós. Então, o que faremos, irmãos? Você tem amado o seu esposo como Cristo o ama? Você tem amado a sua esposa, servido, tido compaixão, misericórdia, amor, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Deuteronômio 30, no versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Aleluia. Aqui o Senhor está dizendo assim: o Senhor teu Deus vai circuncidar o teu coração. A circuncisão era um corte feito. Era um corte. O Senhor está falando, o Senhor vai cortar o teu coração. Ele vai ter que operar. Sabe qual o instrumento de Deus? É a cruz, irmãos, que Ele opera cortando o nosso coração lá dentro, para a gente conseguir amar. Senão nós não conseguimos amar. Eu aprendi com o irmão que a gente deve orar com a palavra. Vamos orar esta palavra, irmãos, versículo 6. Aqui é uma promessa. O Senhor falou que Ele vai cortar o nosso coração e o coração da nossa semente, dos nossos filhos, para amar ao Senhor com todo o coração. Um coração que não foi ferido pelo Senhor, pela sua cruz, pela operação do seu Espírito, da sua palavra, não consegue amar. Ele prometeu que faria isso. Então, se Ele disse, nós podemos orar sobre aquilo que Ele disse que faria. Você acha que Deus não fará aquilo que Ele disse que faria? Ele fará. Mas quantos estão desejando isso? Quantos podem orar isso? Você deseja isso? Você deseja amar como Ele amou? Eu preciso disso. Então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, Tu disseste que iria circuncidar, cortar a carne, cortar o coração do Teu povo, para eles conseguirem amar a Ti. Senhor, feche Teus olhos agora. Senhor, Tu disseste isso, Senhor. Tu sabes da nossa incapacidade de amar, Senhor. Tu sabes, Senhor, da nossa incapacidade de perdoar,
de ser longânimo, de ter misericórdia. Nós somos prontos para usar nossas línguas e ajuizar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nos encha dessa misericórdia, desse amor, Pai. Mas Tu disseste que iria, Senhor, cortar o coração para que pudéssemos conseguir amar a Ti, Senhor. Como Tu mereces ser amado, como Tu és digno de todo amor, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, nosso entendimento, nossa força, nossa vontade, Senhor. Mas para isso precisamos da Tua operação em nós, Senhor. Nós queremos isso, Senhor, desejamos isso, Senhor. Não temos prazer em sermos duros, queremos amar e muitas vezes não conseguimos, algo nos impede. Quando nos prontificamos a amar, se levanta dentro de nós o orgulho que não nos deixa se quebrantar, Senhor. Opera, Senhor, em todo orgulho, nisso que se levanta, Senhor, a nossa luta por nossas razões, toda arrogância, toda vaidade, Senhor, que seja aniquilada pelo poder da Tua cruz. Ó Senhor, circuncida o nosso coração, Senhor, para amar a Ti, Senhor, e conseguirmos amar bem, amar verdadeiramente, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor. Os desafios maiores, Senhor, do nosso amor é da nossa própria família, Senhor. É ali que o Senhor pode operar, Senhor, nos fazer pessoas amáveis, quebrantadas, perdoadores, misericordiosos, Senhor. Oh, Senhor, Tu disseste nesta manhã esta palavra. O Senhor não enviou essa palavra por acaso, sem propósito algum. Se o Senhor nos enviou essa palavra, Senhor, é para operar em nós o Teu querer, Senhor. É porque precisamos amar, precisamos dar frutos. Nós falamos, Senhor, que desejamos dar frutos para Ti, e hoje o Senhor está nos dizendo o que é que Te agrada, Senhor. Esse fruto, esse amor, a longanimidade, a mansidão, a bondade, isso que é agradável a Ti, Senhor. Ó Senhor, nos submetemos a Ti nessa manhã.